Quero motivar você a pegar sua Bíblia e abri-la comigo no livro de Colossenses, capítulo de número 4. Nós estamos falando um pouco sobre esse livro tão especial, Colossenses, e nós temos trilhado essa caminhada, e a gente vai continuar hoje com mais um passo, mais um degrau dessa caminhada, compartilhando dos versículos de número 2 ao 6. Colossenses, capítulo de número 4, versículos de número 2 ao 6. Eu quero convidar você a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler esse texto juntos hoje, para a glória de Deus o Pai. Colossenses, capítulo de número 4, versículos de número 2 ao 6. Olha só o que diz a santa e amada palavra de Deus. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Versículo 5 diz: portai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Até aí, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por esse tempo tão precioso. Obrigado porque como igreja podemos nos reunir e celebrar uma data tão especial, mas mais do que isso, nós podemos abrir a Tua palavra, podemos lê-la e a partir dela podemos encontrar direcionamento para as nossas vidas. Ó Pai, que hoje o Senhor possa ministrar de forma profunda a cada coração. Eu sei, Jesus, que de mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas eu venho aqui firmado em Tua graça, em Tua misericórdia, em Tua bondade, e peço para que o Senhor use a minha mente, o meu intelecto, a minha voz, para compartilhar aquilo que é a Tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar. Amém. Nesse domingo em que a gente comemora aqui o Dia das Mães, eu gostaria de iniciar essa mensagem, compartilhar essa mensagem com você e iniciar falando um pouco sobre a história de uma mãe chamada Mônica. Dentro do ambiente católico, ela é mais conhecida como a Santa Mônica, porque essa mulher, ela foi a mãe de nada menos do que um cara chamado Santo Agostinho, né? Ele foi um homem muito importante dentro da teologia e até hoje ele influencia muito a igreja cristã. Ele foi bispo e doutor da igreja e ele é um dos principais teólogos ali da sua época. Mas a Mônica, ela é conhecida assim por causa da sua persistência em orar por seu filho mais velho. Conta a história que ela tivera 3 filhos e Agostinho era o seu filho mais velho. E esse menino, apesar de ter nascido num berço onde a sua mãe era cristã, ele começou a viver uma vida completamente longe de Deus, uma vida afastada dos padrões e da vontade do Senhor. Mas aquela mãe, a Mônica, ela insistia em orar persistentemente por seu filho. A história diz para nós que ela orou cerca de 33 anos pela conversão de Agostinho. Certa vez, depois de saber que Agostinho estava envolvido com uma nova heresia, uma heresia maniqueísta, a Mônica foi falar com um bispo da sua cidade, pedindo para que aquele bispo fosse até Agostinho conversar com ele e ajudá-lo a não se perder naquelas filosofias vãs. E aquele bispo olhou para ela e sem querer ir falar com ele, se recusando a falar, e aquela mulher insistindo e chorando e orando. E aí aquele bispo então disse para ela o seguinte, ela falou assim para ela: olha, vá em paz, mulher, e continue orando, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Após a conversão de Agostinho, do filho dela, ele escreveu o seguinte a respeito de sua mãe. Ele disse: ela foi o meu alicerce espiritual que me conduziu em direção à fé verdadeira. Antes de morrer, aquela mãe disse para o seu filho o seguinte: olha, uma única coisa me fazia desejar viver mais um pouco ainda, era ver-te cristão antes de morrer.
Mônica foi uma mulher que, apesar de tanto tempo orando, ela não desistiu. Ela perseverou orando e intercedendo por seu filho. No texto que a gente acaba de ler aqui, nós encontramos Paulo incentivando os irmãos da cidade de Colosso a viverem também uma vida perseverante de oração. E hoje nós vamos então aprender duas coisas muito importantes, mas muito simples na vida cristã. Nós vamos aprender sobre a oração e sobre a importância da pregação do Evangelho na vida de todos nós. Amém? Se você estiver anotando, nós vamos falar hoje sobre a importância da oração na vida do cristão e a importância da pregação, de se falar de Jesus, compartilhar o Evangelho de Cristo com outras pessoas. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é sobre como a oração é fundamental na vida de qualquer cristão. Amém? Olha comigo o versículo de número 2, o que diz. A palavra do Senhor diz: perseverai na oração, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. É muito especial nós, durante o decorrer dessa caminhada aqui no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, nós vimos, principalmente no capítulo de número 3, algumas ordenanças, alguns direcionamentos de Paulo para essa igreja. E agora ele continua falando, ele falou sobre como nós devemos ser para com os nossos irmãos na igreja, como nós devemos ser dentro da nossa família, e agora ele vai dando aplicações gerais sobre como nós devemos ser como cristãos também, e principalmente como devemos ser com os de fora. E a primeira coisa que ele diz é que nós devemos perseverar em oração. E Paulo começa esse texto aqui motivando os seus irmãos a fazerem algo que ele mesmo fazia. Perceba que Paulo está falando com esses caras aqui, não é para eles fazerem alguma coisa que ele mesmo não praticava, mas Paulo está incentivando esses irmãos a viverem algo que ele mesmo vivia os benefícios na sua própria vida, porque Paulo era um homem de oração. Você vai lembrar com certeza que Paulo iniciou o capítulo 1 de Colossenses afirmando que ele orava pelos colossenses a partir do momento em que ele ficou sabendo da fé daqueles irmãos. Você vê isso lá no versículo 3, 4 e 9 do capítulo 1. E agora Paulo começa a motivar esses irmãos a seguirem o exemplo dele. Paulo está dizendo: vocês devem ter uma vida significativa de oração. E assim como Paulo orava por aqueles irmãos, agora aqueles irmãos deveriam manifestar esse amor, esse cuidado, retribuindo esse tempo de oração pela vida do apóstolo Paulo. Irmãos, a oração, ela é algo fundamental na vida de qualquer cristão. Leonard Ravenhill, ele diz que nenhum homem é maior do que sua vida de oração. J.C. Riley, ele vai ensinar para a gente que a oração é o fôlego do verdadeiro cristianismo. Quando a gente olha para Jesus, por exemplo, nós observamos que Jesus tinha uma vida cheia de oração. Em Lucas capítulo 5, versículo de número 16, nós encontramos Jesus, a Bíblia diz que ele se retirava para lugares desertos para que ele pudesse orar sozinho. Os discípulos também eram pessoas que entendiam a importância da oração. Em Lucas, capítulo de número 11, nós vemos os discípulos falando com Jesus. Jesus ensina a gente a orar também. Nós entendemos a importância disso na nossa vida e nós queremos aprender mais sobre isso com o Senhor, com o Mestre. William Hendricks, por exemplo, ele diz que a oração é a expressão mais importante da nova vida. Ela é um meio pelo qual podemos obter para nós e para os outros a satisfação das necessidades, tanto físicas como espirituais. Hernandes Dias Lopes diz que a oração é o oxigênio da alma, um canal aberto de comunicação com Deus, a fonte da vida. E eu concordo com Hernandes aqui, quando ele fala a respeito de a oração ser algo, um momento de comunicação com Deus. Certa vez, quando a gente quer simplificar o que significa oração, a gente diz que orar é falar com Deus. É algo simples assim. Quando vamos ensinar os nossos filhos a orar, nós dizemos para eles: olha, filhos, vocês vão simplesmente conversar com Deus igual você conversa com o papai. Mas dentro desse ambiente de comunicação, nós usamos a oração de diversas maneiras. Usamos, por exemplo, para confessar os nossos pecados. Em 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados.
Nós usamos, por exemplo, a oração para adorar a Deus, expressando a Ele toda a nossa gratidão pelas coisas que Ele fez. Nós lemos aqui no início da celebração, o Salmo de número 135, quando o salmista nos convida a agradecermos, a louvarmos, a orarmos ao Senhor por todas as coisas que Ele fez a nós. A oração também serve num ponto de comunicação para que nós possamos compartilhar as nossas necessidades com o Senhor. Lembre-se, por exemplo, de Mateus, capítulo de número 6, versículos de número 9 ao 15, quando Jesus fala a respeito da oração do Pai Nosso. E você vai lembrar de uma parte específica, quando nós dizemos, Pai, perdoa as nossas falhas, mas também Ele vai dizer, o pão nosso de cada dia. É aquele momento em que nós podemos nos comunicar com o Senhor, apresentando alguma necessidade que temos. A oração é preciosa, porque nós nos comunicamos com o Senhor. Paulo, por exemplo, ele nos orienta a usar a nossa oração para apresentarmos a Deus toda e qualquer necessidade que a gente tenha, toda e qualquer ansiedade. Lembre-se, por exemplo, de Filipenses 4, 6 e 7, quando a palavra diz para a gente, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Quando nós oramos e apresentamos ao Senhor de forma prática as nossas ansiedades, a palavra diz que Deus guardará o nosso coração. E o interessante é porque essa palavra guardará traz a ideia de um soldado que guardava uma entrada importante. E o que a palavra nos ensina é que o próprio Deus vai guardar o nosso coração, para que a ansiedade não tome conta de nossas vidas. Orar é se comunicar com Deus. E a gente pode se comunicar com Ele quando a gente está aflito. A gente passa por momentos de dificuldade, de aflição. Lembre-se, por exemplo, de Jesus no Getsêmani, em Mateus 26. Quando Jesus está aflito, quando Ele está prestes a ir para a cruz, e Ele começa uma oração falando com Deus sobre o que estava no seu coração. A palavra nos diz que Ele foi consolado. Lucas nos mostra um anjo chegando até Ele e o consolando naquele momento. Orar é falar com Deus. Orar faz parte da vida de qualquer cristão. Martinho Lutero, ele afirma que assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupa e dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio dos cristãos é orar. Amém? E eu quero chamar a sua atenção aqui para como o apóstolo Paulo nos incentiva a orar. E como ele fala sobre a importância da oração. Perceba que a primeira palavra ele diz, perseverai na oração. Ele está falando sobre a importância da oração, mas ele utiliza a palavra perseverar. Irmãos, Paulo motiva a gente a orar, perseverando. E a palavra perseverança aqui nos fala sobre a importância de uma oração contínua, de uma oração que deve estar sempre presente. Hernandes Dias Lopes, ele afirma que a igreja não pode deixar de orar e que o fogo no altar não pode se apagar. O fogo é algo que ou se alastra ou se apaga, de maneira que se não alimentamos o fogo, o altar da oração se transformará em cinzas. A oração precisa ser algo contínuo, algo que sempre estará presente sobre a sua vida, precisa fazer parte da vida dos cristãos. Spurgeon, que foi um pregador inglês, ele disse o seguinte, olha só o que esse cara disse, ele disse assim, se eu não pudesse ter 5 minutos a sós com Deus, eu oraria a si mesmo. Minuto a minuto, instante a instante, de um modo ou de outro, minha alma necessita dessa comunhão. A oração se tornou tão fundamental para mim, quanto o ar que enche os meus pulmões, quanto o sangue que corre em minhas veias. Nós precisamos ter uma oração contínua. Deve ser um hábito seu orar. Assim como é um hábito levantar-se todas as manhãs ou escovar os dentes, a oração precisa estar presente. Perseverar é ser contínuo na oração. Mas perseverar também fala para nós a respeito de obstáculos. Perseverar significa vencer os obstáculos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é um cristão que busca ter uma vida de oração, você vai enfrentar obstáculos na sua vida. Isso é verdade. Você vai, por exemplo, enfrentar o obstáculo da agenda lotada.
Quem aqui já chegou no final de um dia ou de uma tarde e disse: meu Deus, eu esqueci de orar. Eu já fiz tanta coisa hoje, mas eu não separei um tempo para orar. A agenda lotada é um desafio nosso. Em Atos, capítulo de número 6, nós encontramos uma igreja, irmãos, que ela passou de 120 pessoas no início de Atos para cerca de 5.000 pessoas lá no capítulo 6. É uma igreja que cresceu muito. E quando há crescimento, o crescimento ele traz desafios para nós. A Bíblia diz que começou então a ter um problema naquela igreja. A palavra mostra para a gente que as pessoas pegavam seus recursos, como Barnabé, por exemplo, que vendeu as suas terras, as suas coisas, e ele pega todo o dinheiro e entrega aos pés dos apóstolos, oferta. E a Bíblia diz que aquela igreja então pegava aquele dinheiro, aquela oferta, aqueles recursos e distribuía conforme a necessidade. Então eles observavam as necessidades e abençoavam as pessoas, porque a Bíblia diz que não havia nenhum necessitado entre eles naquela igreja. E no capítulo 6, então, a palavra fala sobre algumas viúvas, que elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, como se eles distribuíssem alimentos, recursos para as pessoas, como as viúvas que não tinham com o que se sustentar. E aí algumas começaram a ser esquecidas. Pensem em manter essa circunstância numa igreja de 5.000 pessoas. Era difícil. Então a galera começou a reclamar com os apóstolos. E disseram para eles: vocês têm que resolver isso aí. Os apóstolos então chamou a galera toda e disse assim: olha, vocês vão escolher no meio de vocês homens sábios, homens cheios do Espírito, homens de capacidade, e eles vão cuidar da distribuição dos alimentos, porque nós não podemos deixar de orar e pregar a palavra. Note agora que esses apóstolos eles estavam atentos para vencer o obstáculo da agenda lotada. Quando alguma coisa apareceu na agenda que iria tirar deles o foco da oração, esses homens rapidamente reafirmaram o compromisso que eles tinham com a oração. E é isso que você precisa estar atento. Se você não estiver pronto para perseverar em oração, a sua agenda vai engolir o teu tempo de comunhão com Deus. Sempre que aparecer alguma coisa a mais, você precisa criar um tempo. Você precisa dar um jeito. Você precisa entender que prioridade implica em abrir mão. Ouvindo certo pregador falando sobre oração, ele disse que no final dos dias, o Augusto Nicodemos que falou isso, ele disse que no final dos tempos, o Facebook e o Instagram vai servir só para provar que nós tínhamos tempo para orar. Quando pegar lá a quantidade de tempo que a gente passa nas redes sociais, Deus vai olhar para a gente e vai poder dizer: olha, você tinha tempo para orar. Olha a quantidade de tempo que você investiu nas suas redes sociais. O grande fato é que nós precisamos superar o obstáculo da agenda lotada. Um outro obstáculo que você vai ter que vencer é o obstáculo do desânimo por conta das adversidades. Todo cristão vai passar por adversidades, vai passar por problemas. Nos versos anteriores, por exemplo, aqui, do capítulo 3, versículo 21, Paulo fala para que os pais não irritem os seus filhos, para que eles não se sintam desanimados. A ideia desse desânimo aqui nesse texto é filhos que olhavam para pais que não viviam uma vida correta, de acordo com a vontade de Deus, e se sentiam desanimados na vida cristã. E muitas vezes, quando nós estamos desanimados na nossa vida cristã, a gente para de orar, não é assim? A gente não quer mais ir para a igreja, a gente vai deixando as coisas aos poucos, e a gente começa então a abandonar aquelas práticas que nos aproximavam do Senhor, e você deixa a sua devocional, você deixa a sua leitura bíblica, você esquece o seu cronograma de leitura bíblica, porque o desânimo vai chegando. Sabe de uma coisa, às vezes você vai ter, como o capítulo 3 fala pra gente, você vai ter uma esposa que não é submissa e vai gerar desânimo na tua vida espiritual. Você pode ter um homem, um marido que não te ama como Cristo ama a igreja, e isso pode gerar um desânimo espiritual. Meu marido não vai para a igreja, então o que adianta? O que adianta eu caminhar aqui sozinho? Pode ser que você, como um filho, tenha um pai que não viva uma vida de acordo com a vontade de Deus, e isso pode desanimar você. Pode ser que você tenha um filho que não honre o pai, e essas coisas podem acontecer na sua vida, mas Paulo nos convida a vencer cada uma dessas adversidades. E talvez você me pergunte, PR, mas como é que eu posso vencer isso? Como é que eu posso permanecer firme em oração?
E é interessante porque Paulo fala isso para a gente na continuação do versículo. Ele diz: perseverai em oração, acompanhem comigo, perseverai em oração, vigiando em ações de graças. Vigiar com ações de graças, irmãos, pode ser o remédio contra uma agenda lotada e contra o desânimo. Jesus, ele alertou os discípulos dele para a necessidade de vigiar, lá em Marcos 13:33. E o que eu quero dizer é que você precisa vigiar, e vigiar significa estar atento para reafirmar o teu compromisso com a oração, sempre que a tua agenda tentar engolir o teu tempo de intimidade com Deus, amém? Vigiar é perceber quando a tua agenda estiver lotada demais, e quando você estiver em perigo de deixar a oração, de abandoná-la. Vigiar significa reafirmar o teu compromisso com a oração, significa ter aquele tempo específico. Eu motivo você a assistir um vídeo chamado A Cadeira, do Bill Hybels. Pode procurar lá no YouTube. É um vídeo que fala sobre a importância de nós termos o nosso local de oração. Fala sobre um cara que ele amava a cadeira de balanço, e ele amava o jardim da casa dele, e ele comprou a melhor cadeira de balanço que ele podia, e colocou de frente com o jardim, porque todos os dias ele ia para aquele determinado local, e ele criou um hábito de orar. E foi ali que, em contato com a oração, e em contato com a leitura bíblica, ele tomou as decisões mais importantes da vida dele. E o vídeo termina, Bill Hybels falando assim: qual é a tua cadeira? Se você está aqui hoje, você não tem um lugar aonde você ora, você não tem um horário em que você ora, está na hora de você reafirmar o teu compromisso com Deus através da oração. Qual é o horário? Qual é o local? Cadê o teu caderno, os teus pedidos de orações? É interessante porque vigiar significa reassumir esse compromisso. Spurgeon disse certa vez: se não temos tempo, precisamos criá-lo, pois se Deus nos deu tempo para coisas secundárias, também deve nos ter dado para as principais, e aproximar-se de Deus é algo principal. Spurgeon continua dizendo: os demais compromissos se sucederão com tranquilidade, se você não se esquecer do teu compromisso com Deus. Assim como a gente precisa vigiar, assim como vigiar vai ajudar a gente a vencer a agenda lotada, agradecer pode nos ajudar com o desânimo, amém? Ele fala que você deve vigiar com ações de graças. Timothy Kelly, no seu livro chamado Oração, ele afirma o seguinte, ele diz que quando damos ações de graças por uma bênção, automaticamente voltamos nossa atenção para os atributos e propósitos amorosos do Deus que operou a bênção em nós. Quando você começa a agradecer ao Senhor, quando você começa a lembrar das coisas boas que Ele fez, o teu coração tira os olhos de problemas e das adversidades e se volta para o Rei dos Reis. Agradecer implica em trazer ânimo, alegria e motivação ao nosso coração. Hoje eu quero te inspirar a manter um coração grato, com o exemplo aqui do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo escreve essa carta, ele está preso, ele está com o risco de morrer, e ele escreve essa carta para uma igreja que estava sendo atacada por mentiras e falsos mestres. A gente já viu isso no decorrer da carta. Mas Paulo mantém o seu coração cheio de gratidão, amém? E a nossa gratidão está em olhar para Jesus e tudo que Ele fez por nós. Está em saber que Ele nos ama e que Ele está no controle de todas as coisas. E eu quero te motivar hoje a desenvolver a gratidão de forma prática. Uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, é ter um caderninho de oração. George Miller, você pode ler a biografia dele, conta que ele tinha um caderninho, as biografias dele contam que ele tinha um caderninho com cerca de 50.000 orações respondidas. E aí quando você se encontra numa circunstância adversa, difícil, Paulo estava assim, Paulo estava com problema também.
E quando você se encontra em adversidade, você pega o seu caderninho de oração e você começa a ler todas as vezes que Deus respondeu uma oração. E aí você começa a lembrar, olha, tem aquele dia que Deus me livrou, tem aquele dia que eu orei e o enfermo foi curado, teve aquele dia que Deus respondeu a minha oração assim. E aí o teu coração vai se enchendo de alegria e esperança sobre as adversidades. Por isso, quando Paulo diz, você precisa perseverar, vencer os obstáculos, ele diz, seja grato. Porque, irmãos, a gratidão é o remédio que vence a reclamação. Quando teu coração começar a ficar bravo e pensando assim, por que isso comigo? Por que isso acontece só comigo? Eu quero motivar você a lembrar de todas as bênçãos que Deus deu a você. Lembre-se da vida eterna, lembre-se que Ele foi preparar um lugar, lembre-se que Ele venceu a morte, e o teu coração vai se enchendo de alegria, e aquela oração de tristeza começa a se transformar em uma canção de júbilo e adoração ao Deus que nos criou. Aleluia. Irmãos, a oração também é importante, porque ela manifesta amor e cuidado ao outro. Versículo 2, leia comigo, diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Note que Paulo está dizendo para que eles perseverem em oração, com ações de graças, mas Paulo é alguém que também entende o poder e a importância da oração. Por isso ele pede agora para que esses irmãos orem por ele, mas não orem apenas por ele. Paulo pede para que esses irmãos orem, para que as portas do Evangelho se abram, para que ele continue fazendo aquilo que ele deveria ser chamado, que Paulo tinha sido chamado para fazer. Paulo crê no poder da oração para abrir portas. E então, Hernando Dias Lopes diz para a gente que a oração é a chave que abre portas grandes e oportunas. Irmãos, quando nós oramos por alguém, nós estamos manifestando o nosso amor. Nós estamos afirmando que nós separamos um tempo porque nos importamos. Lembre-se, por exemplo, de João 17, Jesus, em um momento de dificuldade, indo para a cruz, ele separa um tempo para orar por seus irmãos. A igreja é esse lugar onde nós oramos uns pelos outros. Nós temos um tempo aqui separado só para orar uns pelos outros, porque orar por outra pessoa manifesta amor e cuidado. É legal ver Paulo aqui pedindo oração por ele, porque a gente percebe que Paulo mostra a sua dependência de Deus. Paulo não era um super-homem que diz, eu vou vencer tudo na força do meu braço. Paulo sabia da necessidade que ele tinha de que Deus abrisse portas para ele. E então Paulo diz, orem por mim, e eu quero desafiar você, ore por seus líderes. Ore por aqueles que Deus chamou para liderar a igreja. Você, filho, ore por seu pai, para que ele seja um bom líder em casa, para que ele possa direcionar você a ter comunhão com Deus. Você, esposa, ore por seu marido, o cabeça da casa. Ore por seus líderes, ore por seu chefe. Ore por sua empresa. Ore, interceda por seus líderes, ore pelos missionários. Ore por seus pastores, líderes de PGM, líderes ministeriais, mas ore em nome de Jesus. A oração também é importante, porque ela mostra para nós aonde está o nosso coração. Amém? Vocês lembram aqui que eu compartilhei qual era a circunstância e a situação de Paulo quando ele escreve essa carta? Ele estava preso, estava prestes aí correndo o risco de ser morto. Ele está escrevendo para uma igreja que está enfrentando também dificuldades. Mas Paulo faz alguns pedidos aos irmãos. Paulo diz, vocês devem perseverar em oração e orem por mim. E olha só o motivo pelo qual ele pede oração. Versículo 3, ele diz, ao mesmo tempo também por nós, orem por nós, para que Deus nos abra portas à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo não apenas pede para que orem por ele, mas Paulo pede para que orem de forma específica. E Paulo convida a igreja a desenvolver um compromisso de oração pela obra missionária. Os nossos pedidos de oração falam sobre
Aonde está o nosso coração? William Barclay diz o seguinte: haviam muitas coisas pelas quais Paulo poderia ter pedido oração. Paulo poderia ter pedido por libertação da cadeia, por um pouco de descanso e paz no final dos seus dias, mas Paulo pede para que a igreja ore, para que ele tenha força e oportunidade de realizar a obra de Deus. A obra que Deus o havia encarregado a fazer. A maior preocupação de Paulo aqui não está em ser livre, mas está em ser usado por Deus. Paulo deseja que Deus o abençoe justamente naquilo que o levou à prisão. Quando você lê o versículo, você vai observar Paulo dizendo o seguinte: a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo fala que a sua prisão foi motivada. O motivo da sua prisão era a pregação do Evangelho. E ele está agora pedindo para que Deus o abençoe justamente naquilo que o levou à prisão, porque muito mais importa cumprir a vontade de Deus do que estar livre. Muitas vezes, na tua faculdade, pode ser que você seja perseguido por causa da tua fé. Pode ser que na sua vizinhança, na sua escola, você sofra bullying, né? A gente chama assim hoje, porque você tem princípios cristãos. Lembro de uma vez que eu estava vindo da escola e uns brother meus me chamaram: André, vamos lá na casa não sei de quem. Eu falei: pô, mano, não posso ir, porque eu disse para minha mãe que eu ia para casa, eu não posso mentir para minha mãe. Mano, para que eu fui falar isso? Os caras riram de mim até o final do ano. Às vezes são compromissos que nós adotamos como cristãos, e essas coisas vão perseguir você. É quando, por exemplo, você se recusa a fazer algo que vai contra a vontade de Deus no seu trabalho, e você é demitido por não se adequar ao sistema de corrupção e mentira no seu trabalho. Pode ser que em algum momento, aquilo que significa servir a Deus e fazer a sua vontade traga algum prejuízo a você, como trouxe ao apóstolo Paulo. Mas é nesse momento que nós manifestamos aonde está o nosso coração. O nosso coração está em algum tipo de benefício, em algum tipo de liberdade, ou o nosso coração está em fazer e cumprir a vontade daquele que morreu na cruz por nós. Eu quero te motivar a parar um minuto e fazer uma análise das suas últimas orações. Quais são os motivos das suas orações? Pelo que você tem pedido e clamado a Deus? Será que as suas últimas orações contam com você pedindo a Deus para que Ele o ajude a cumprir a vontade dEle? Ou você simplesmente quer que o Senhor faça e cumpra as coisas que você deseja? Ou você tem orado para que Deus faça através de você as coisas que Ele mesmo deseja? Irmãos, quero te motivar: ore por portas abertas. Orem para que as adversidades não nos paralisem na oração e na pregação. E é interessante como Paulo agora, a gente vai para o segundo momento, para o segundo tópico dessa mensagem, mas interessante como Paulo liga as duas coisas. Paulo liga oração com pregação do Evangelho. Perceba que ele diz: vocês precisam perseverar em oração, mas vocês precisam orar pelo avanço da palavra, da pregação, do trabalho missionário. E as duas coisas estão ligadas. Ao mesmo tempo que oramos pelos missionários, pelos líderes, por aqueles que realizam a obra, nós também precisamos agir dentro da nossa comunidade. E esse é o nosso segundo ponto de hoje. Nós vamos entender agora a importância de pregarmos o Evangelho. Leia comigo versículos número 5 e 6. Olha só o que diz: portai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Além de orar pelo avanço missionário, nós precisamos ser intencionais, amém? Essa é a palavra que eu quero que você guarde na sua mente nesses dias. Deus chamou você para ser alguém intencional. Eu devo me portar com sabedoria com os de fora. Perceba que o apóstolo Paulo diz o seguinte: portai-vos com sabedoria com os de fora. E esses de fora aqui representam todos aqueles que não conhecem Jesus. De repente são pessoas que não são cristãs, sejam
pessoas que não tenham nenhuma religião, ou pessoas que tenham alguma outra religião. E o apóstolo Paulo está dizendo para que nós sejamos sábios para lidar com essas pessoas. E essa orientação de Paulo é algo muito interessante, porque mostra que um cristão, ele não deve viver fechado dentro de um casulo. Muitas vezes nós, como cristãos, dizemos assim: mano, eu já estou salvo, eu já conheço Jesus, o resto aqui se exploda. Eu não devo satisfação nenhuma para ser ninguém. Eu não estou nem aí para ninguém. Eu vivo a minha vida, lá no meu trabalho eu sento aqui, faço o meu e acabou. Mas Paulo fala para a gente que de alguma forma nós somos chamados para viver abençoando outras pessoas. Você deve viver de uma maneira que o seu agir possa revelar algo sobre Jesus Cristo. É necessário sabedoria. Pode ser que muitas pessoas tenham ideias erradas a respeito de um cristão. Talvez não tenham tido experiências legais com um cristão. Lembre-se, por exemplo, que no primeiro século, quando, nesse tempo aqui dos apóstolos, por vezes a igreja aqueles que eram cristãos eram tidos como canibais, porque em determinado momento eles se fechavam em determinado lugar e eles iam beber o sangue e o corpo, né? Comer a carne de Cristo, olha só. E aí achavam ideias erradas a respeito do cristianismo. E pode ser que alguém no seu trabalho também tenha ideias erradas a respeito do cristão. Pode ser que alguém, o seu vizinho. E aí, Paulo fala para a gente não simplesmente viver como se não houvesse ninguém ao nosso lado, mas que é fundamental que nós tenhamos sabedoria, para que sempre que tiver uma oportunidade, nós possamos compartilhar do amor de Deus. Amém? E Paulo diz, você precisa ser sábio, e ele fala para a gente como é que a gente vai ser sábio. Ele diz, portai-vos com sabedoria com os de fora, aproveitai as oportunidades. Irmãos, a forma com a qual eu vivo, fala sobre o Deus que eu sirvo. E é por isso que eu devo ter uma vida correta no meu falar. É preciso que eu devo ter um namoro correto, um casamento cheio do Espírito Santo. Nosso casamento, como cristãos, deve ser um exemplo. Nós devemos viver aquilo que a palavra de Deus ensina e desfrutar das bênçãos do Senhor e apresentar isso para os nossos familiares. Isso é ser sábio, porque a forma com a qual você vive fala sobre o Deus que você serve. E aí, a gente precisa então ser intencional, percebendo as oportunidades, amém? Deus dará oportunidades a você. E a gente tem oportunidades em todo o tempo. Aproveitar a oportunidade significa estar ligado, significa estar atento. Mas como assim, pastor? Eu nunca tive. A gente tem aprendido aqui na igreja sobre a importância de ser intencional. E eu vou dar um exemplo simples para você. Todos os dias, quando eu vou para a academia, tem um cara que fica lá. Tem um cara que fica lá vigiando o carro. Então, no primeiro dia eu não dei nada, no segundo dia eu não dei nada, no terceiro dia, aí eu senti, sabe, algo, Deus falando comigo, falou assim, André, você tem que ser intencional, mano. E aí eu dei R$1 no dia, no outro dia eu dei R$2, no outro dia eu já vou levar R$5. E aí daqui a pouco eu pergunto o nome dele, e daqui a pouco a gente começa a ter um papo, e eu tenho a oportunidade de falar para ele sobre Jesus. Tudo começa com uma oportunidade, Deus está abrindo portas. Às vezes, quando você vai saindo da sua faculdade, tem alguém que está indo para o ponto de ônibus e você tem carro, você pode perguntar, mano, onde é que você mora? Posso te dar uma carona? É claro que eu sempre dou algo aqui na igreja, que eu digo que aqui na igreja a gente tem um lema, que é homem com homem, mulher com mulher, né? Vocês sabem disso, né? Então, quando você for oferecer carona para alguém, homem com homem, mulher com mulher, principalmente se eu for casado, tá? Então, se você não for casado, tem que ser cristã. Aí você pode, além de falar um pouco sobre Jesus, você pode também, de repente, dar aquela paquerada, mas só se for solteiro. Então você precisa aprender a aproveitar as oportunidades, oferecer aquela carona depois da aula. De repente, existe alguém que está passando por um momento difícil. Você já parou para pensar quantas famílias precisam de uma palavra de consolo nesse tempo de Covid? E você pode ser aquele que vai lá dar uma palavra de consolo, fazer uma oração na casa. Hoje, alguém me parou na rua e disse assim, pô André, depois agradece lá a tua mãe, mano. Eu falei, mano, por quê? Ele falou, cara, porque os meus pais estavam doentes com Covid.
E aí ela foi lá em casa e orou por eles. Eu achei que ela ia ficar com medo, porque ninguém quer ir lá. Nem a minha família quer ir lá. Mas a tua mãe foi lá. E ela orou pela minha família. Cara, isso foi muito importante para nós. Tá vendo? Uma oportunidade. Aproveite as oportunidades. De repente, nesse tempo de Covid, você pode ligar para alguém perguntando se ele precisa de ajuda para fazer compras, se ele precisa de alguma força, se ele precisa de oração. Deus vai dar oportunidades, mas você precisa estar atento para compartilhar sobre o amor dele. Aproveite oportunidades. Nós devemos sempre, além de aproveitar as oportunidades, aqui nós encerramos. Ele diz no versículo de número 6, ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém. O maior exemplo de alguém que sabia responder a cada um era Jesus. Porque quando alguém chegava com humildade perto de Jesus, como aquela mulher que se colocou aos pés dele para lavar os seus pés e enxugar os pés de Jesus com o cabelo, Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus sabia responder a cada um. E saber responder implica ter o equilíbrio para responder de forma correta. Quando Jesus estava diante dos fariseus, que não estavam interessados em Jesus, que não estavam interessados na palavra, mas estavam interessados em simplesmente pegá-lo em alguma falha, Jesus respondia de forma ríspida mesmo, respondia com autoridade. E é assim que nós precisamos fazer, ter uma palavra temperada com sal e sempre agradável. Por vezes nós vamos compartilhar Jesus com alguém e a gente chega lá, né, não sei se você já viu, cara, você vai para o inferno, não sei o quê. Às vezes a gente não está mentindo, mas nós precisamos ter sabedoria, a gente precisa saber como falar. A gente precisa ter uma palavra temperada com sal, que não é nem de mais nem de menos. Aproveitar a oportunidade, porque o mais importante não é ganhar uma argumentação, o mais importante é compartilhar a palavra do Senhor. Uma das coisas que nós aprendemos aqui na igreja sobre intencionalidade é a gerar um sim. Não que você vai gerar um sim de alguém para Jesus, não é isso. Mas quando você alcança, se você ganha a simpatia de alguém, é mais fácil de ela ouvir o seu argumento, não é verdade? Imagine que alguém vai fazer uma mudança e você vai lá, se coloca à disposição, ajuda aquela pessoa a fazer uma mudança. E ela se sente muito grata a você. E aí depois você, um dia, a convida, leva um presente no dia do aniversário dela, ela vai se sentir grata. Quando você chamar ela para ir na sua casa, no almoço, e você quiser compartilhar o seu testemunho sobre Jesus, ela vai ouvir, porque você gerou um ambiente de simpatia, um ambiente onde aquilo que você fala tem relevância, porque você serviu, você abençoou, você foi intencional. E eu quero motivar você em nome de Jesus, a fazer isso hoje. A aprender e a sair daqui com a decisão de ter uma vida de oração mais significativa. Se você já ora 5 ou 10 minutos por dia, aumentar para 15. Se você ainda não tem um horário no dia em que você ora, às vezes a gente fala assim, não, eu oro quando der. Não, mano, você ora no período que você escolheu lá. Tenha um horário específico, porque quando você faz isso, você demonstra que você tem um compromisso real com Deus. Tenha um tempo de oração. Aproveite as oportunidades e que a sua palavra seja temperada com sal e com sabedoria. Amém? Vamos orar. Vamos aproveitar e encerrar esse tempo orando, pedindo para que Deus nos dê fome por mais e mais da presença dEle. Fica de pé no seu lugar. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Quero convidar você a fazer a sua oração hoje.
meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rugem os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são, incomparáveis são. Ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, Jesus. A nossa oração não é simplesmente para qualquer outra coisa que não seja, Senhor, dedicar o nosso coração a Ti. Que o Senhor seja o centro de cada pedido, de cada oração. Que hoje possamos ouvir a Tua voz e adequar as nossas vontades e os nossos desejos àquilo que é o Teu querer, Senhor. O Teu querer é a nossa alegria, Jesus. Ó Pai, nos ajude hoje a vencer o obstáculo da agenda lotada. Nos ajude a vencer o obstáculo do desânimo. Porque por vezes, ó Pai, o desânimo tem invadido o nosso coração, a tristeza tem invadido o nosso coração e nós nos afastamos daquele lugar de intimidade e alegria que é a Tua presença, Pai. Por isso agora, Deus, pedimos para que o Senhor gere alegria e motivação aos corações aflitos. Que o Senhor se revele com poder e graça àqueles que não o conhecem. Ó Deus, oramos pelos missionários, por aqueles que afadigam e que gastam suas vidas no ato de iluminar pessoas com a Tua palavra. Que o Senhor nos encha de coragem, de convicção e de ousadia, Jesus. Faz o Teu querer em nós, ó Pai. Nos ajude a sermos sábios e a aproveitarmos as oportunidades. Que a Tua palavra possa fluir em cada oração, em cada frase, em cada segundo, Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de... Então louve o nome do Senhor Jesus. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são. Diga a Ele, Pai. Incomparáveis são. Toda tristeza cairá por terra. Incomparáveis. Incomparáveis são. Incomparáveis são tuas promessas.
para cada um de nós, Senhor. As tuas promessas são incomparáveis. Não há nada que se compare a ti. Por isso oramos e entregamos as nossas vidas em teu altar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.